Lá em Lucas capítulo 5, verso 12, diz assim: E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me ou purificar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. O que nós temos aqui? Um homem que estava cheio de lepra. A ideia aqui é do alto da cabeça até os pés. Mas que com humildade chegou até o Senhor Jesus, não com soberba, não com altivez, mas se prostrando, rogando, pedindo, declarando também: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele creu que Jesus tinha poder para purificar, que era só uma questão de querer. Se Jesus quisesse, ele poderia então purificá-lo. E Jesus, cheio de compaixão, como diz lá em Marcos, na mesma passagem, a passagem paralela de Marcos 1, do 40 ao 42, diz que Jesus se encheu de compaixão, o tocou e declarou: quero ser limpo, ser purificado. Isso chama muita atenção, porque o leproso era para estar isolado, só que ele vai até o Senhor Jesus humildemente, correndo até um certo risco, colocando a sua vida inteiramente à disposição do querer de Jesus. Sendo Jesus o nosso sumo sacerdote, era para manter distância, porque o leproso, ele estava impuro não apenas para estar na sociedade por causa da doença física, mas também tratado como impuro religiosamente, não podia entrar no templo para cultuar a Deus, uma vez que no Antigo Testamento o culto era centralizado no templo e nos sacrifícios. Mas o Senhor Jesus não olha para a sua lepra com desprezo, Jesus olha para a sua humildade, porque Deus não rejeita um coração humilde. Jesus o toca, e a ideia de tocar não é alguém que está com nojo, me permita dizer, com nojinho e toca à distância, não. Jesus o abraça, Jesus o pega, o agarra, como que o abraçando, dizendo: quero ser limpo. E a lepra do leproso não contamina Jesus, mas a pureza de Jesus cura, purifica o leproso. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Jesus é poderoso para fazer um milagre na sua vida, na sua saúde. Mas mais do que isso, porque o leproso morreu de alguma outra coisa, mas ele morreu. Eu quero chamar a atenção para a sua alma. Existe uma lepra da alma, chamado pecado. Jesus é aquele que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Jesus é aquele que curou os leprosos, deu vista aos cegos, para deixar claro que Ele é o Salvador da nossa alma. Jesus curou a carne para que o povo cresça, que Ele é o Messias, é o Salvador, é o enviado de Deus. É aquele que resgatará não a saúde da nossa carne, mas a saúde da nossa alma, condenada pelo pecado. Não sei se você já parou para perceber, mas o pecado se assemelha muito à lepra. Eu separei aqui algumas características, eu gostaria de dividir com você. Que a lepra, ela é um símbolo do pecado, porque a lepra, na parte do corpo onde toca, ela torna insensível, perde a pele, o membro perde a sensibilidade.
O pecado nos desensibiliza para ouvir a voz de Deus, o pecado esfria o amor, o pecado tira a sensibilidade do homem. Como também o pecado e a lepra deixam marcas. Aonde a lepra atinge, fica marcado para sempre, a carne é marcada. Assim o pecado marca a alma, marca o emocional, marca a família, marca a igreja. O pecado, aonde entra, deixa marcas. E o pecado, assim como a lepra, é contagioso, contamina. Como também é letal, leva à morte. O salário do pecado é a morte. Mas aquele homem que estava cheio de lepra foi tocado pelo Senhor Jesus e foi purificado e serviu de testemunho. Não importa o tamanho do pecado, o tamanho do erro, o tamanho da falha. Talvez você pode estar cheio de pecado que te distanciou de Deus, te separou do corpo de Cristo, te afastou da igreja. Talvez a tua consciência pesa, pois já perdeu a sensibilidade, já tem uma vida longe de Deus, está caminhando para a morte, para a condenação. Mas o Senhor Jesus chega até você nessa mensagem, toca na sua alma, se tão somente com humildade você pedir a Ele: purifica, Senhor. Você será purificado e servirá de testemunho para tantos aqueles que precisam também ser curados. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.